Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Clube. Vai, Couto! Tem muito a se evoluir, todos nós técnicos brasileiros, isso aí vira e mexe, é falado, já ultrapassou, agora é a hora dos novos, enfim, é uma questão que eu prefiro ficar fora, mas eu não me sinto em forma alguma ultrapassado. Eu sigo tudo que é jogo, eu sigo tudo que é treinamento. Se você pegar um treinamento meu, ou de qualquer outro treinador brasileiro, ou da maioria, e comparar com os treinamentos que se tem lá fora, você não vai ver diferença. Hoje é tudo online, né? É tudo interligado. Você tenta jogar quanto mais próximo possível, você tenta fazer as coisas diferentes. O que muda em relação a um treinador e outro são estratégias. O Jorge Jesus, eu vejo que ele tem hoje, por mérito dele, mas por muito mérito do Flamengo em geral, um baita de um time. Se você for ver, os 11 que jogam são um nível seleção. Aí, entendeu? Agora, desculpa essa. Você percebeu? Você percebeu? Começou com o Renato Gaúcho. Agora passa pelo Cuca. A desculpa agora dos treinadores brasileiros é que o Jorge Jesus tem uma seleção na mão. Essa é a desculpa. A mesma seleção que o Palmeiras tem, que na mão do Filipão não andava. A mesma seleção que estava na mão do Abel e que também não andava. Então agora essa é a desculpa. Na mão do Cuca mesmo, o Palmeiras não andou. Exatamente. Foi campeão brasileiro. Na mão do próprio Cuca, essa uma seleção que era o Palmeiras, não andou. E ele estava insatisfeito, querendo mais jogador ainda. Pedindo mais jogador. Eu quero mais jogador. Outra coisa, gente, não precisa ir no Flamengo. Olha o elenco que o Santos tem, nós acabamos de... todo jogo, todo programa... Não precisa nem ir no Santos, vai no Atlético Paranaense também. Isso. Que você pega a escalação do Atlético daqui a pouco, que a gente vai mostrar, não sei se vai mostrar. Vai mostrar a Copa do Brasil já. Contra o Internacional. Não tem uma estrela o time. Nada. O técnico é bom. Sim. O técnico é bom. O técnico Internacional é bom. É bom. Também. O técnico do Internacional, pra mim, ele falou. O Adair é bom, o Renato é bom, o Thiago Nunes é bom. Agora, gente, não custa nada reconhecer o trabalho de um profissional, gente. Mas, ô Sormani, aí acho que tem um pouco mais aí nessa crítica aí. Não foi diretamente uma crítica. O Cuca foi até elegante, hein? Sim, não, mas o Flavinho, é que muitos técnicos brasileiros, eles dão chilique, eles têm ciúme. Mas é que tá, os técnicos brasileiros, eles têm um baita ciúme, não é de hoje não. Existe um protecionismo aqui, e é fato isso daí, porque em outros momentos aí já houve críticas pesadas até ao trabalho de estrangeiros, porque os estrangeiros vêm aqui, eles não precisam de licença para trabalhar. Eles vêm aqui, trabalham e conseguem fazer bons trabalhos porque eles são mais competentes com relação à evolução tática. Por exemplo, o próprio técnico do São Paulo, Osório, veio para cá e conseguiu fazer um certo sucesso. Depois foi o Balsa, depois o Rueda no Flamengo. Agora tem o Jorge Jesus, tem o Sampaoli. São técnicos que têm se destacado, não é porque a mídia gosta de um estrangeiro aqui, é porque o estrangeiro quando vem para cá, claro, existe num primeiro momento o impacto por ser um estrangeiro, mas existe também aí um contraponto porque eles conseguem fazer bons trabalhos, eles mostram alguma coisa diferente. Os técnicos brasileiros, eles dormem e morrem com o esquema que deu certo há 10 anos. E eles não conseguem se renovar. Claro, você tem exceções. Você tem o Thiago Nunes aparecendo muito bem, o Odair Hellmann aparecendo muito bem, o próprio Fernando Diniz, que foi muito criticado. O Renato se reinventou. Exato, o próprio Renato Gaúcho. Aquele papinho, fiquei jogando futebol esse tempo todo. Eu não dou esse barulho. Imagina. Renato Gaúcho, ele se renovou. É um cara que ele estudou futebol, ele não precisou fazer intercâmbio lá fora para realmente mostrar uma tática, uma evolução tática diferente. Então, cara, só para dizer o seguinte, mas a manifestação... Desculpa, pessoal. Acontece o seguinte, havia uma zona de conforto. Então eu dirijo o Cruzeiro, você dirige o Palmeiras e você dirige o Flamengo. Então você é demitido. Eu assumo lá. Eu assumo lá. Então é a tal da dança das cadeiras. Ninguém fica desempregado. Então é uma zona de conforto, é muito tranquilo. Eu estou sempre ganhando 500, 600 pau por mês. De multa ganha uma grana. Com multa eu ganho uma baita grana. Pra que eu vou estudar?
E houve durante uns bons anos um revezamento desses técnicos, dos chamados técnicos de ponta. Há um bom tempo ficou assim. E aí alguns clubes começaram a sentir a necessidade de trazer com a gente de fora. O Palmeiras foi um dos primeiros quando trouxe o Gareca. Quando trouxe o Careca, né? Exatamente. Aí o Cruzeiro tentou o Paulo Bento. O Cruzeiro tentou um português. O Palmeiras trouxe o Gareca argentino. O São Paulo trouxe um argentino e o Osório colombiano. O Corinthians... Depois o Uruguai. O Aguirre. Mas muito radicado no Brasil. Mas enfim, Uruguai. O Flamengo trouxe um colombiano. Nós estamos falando só dos times grandes. Nós estamos falando só de times grandes, né? Que sentiram a necessidade também de renovação. Sentiram a necessidade. E hoje nós estamos vendo que, muito rapidamente, resultado disso no Flamengo e no Santos. Isso não quer dizer que todos os técnicos brasileiros são ruins. É claro que não. E nem que todos tem questão cultural também. O Brasil está um difícil também na parte de educação. E é só o extracampo. O Jorge Jesus, ele disse que não é porque eu gosto da Holanda, não. O Cruyff é o mentor dele. Não só pela parte tática, pela parte cultural. Bagagem como tudo. Conhecimento. Claro que então, os técnicos hoje têm que saber, não só dar treinamento, saber como trata um jogador, psicologia e tal, mas também a bagagem cultural, o que você está passando para quem você comanda. Sem dúvida nenhuma. E isso também está mostrando uma diferença. Você vê uma entrevista de um São Paulo e você consegue extrair coisas, além até do futebol. Pensar fora da casinha e da caixinha. Você vê o vocabulário do São Paulo não é o vocabulário de técnico de futebol. Você olha, as entrevistas que ele dá, ele usa palavras que os treinadores não usam. Aqui no Brasil a gente não está acostumado, claro, tem a diferença de língua, é normal isso. Mas você vê que ele é um cara culto, você vê que ele é um cara lido, né? Que ele lê, ele usa palavras. Se informa. Ideia, sabe? Sabe? Jesus falou que eu também não ouvi. Isso há um ano, Jorge Jesus deu uma entrevista a um jornalista quando ele estava ainda trabalhando no futebol árabe, a um jornalista português, dizendo que os treinadores brasileiros estavam sendo ultrapassados e o fato de se mostrar isso é que os jogadores brasileiros resolviam jogos taticamente, porque quando esses jogadores vão para a Europa, eles aprendem melhor a posicionamento. Disse que os técnicos brasileiros, na opinião dele, eram técnicos ultrapassados, que se escoravam na qualidade do jogador brasileiro. É mentira isso? É a mais pura verdade. Já que nós estamos falando de Jorge Jesus... Ele foi indelicado? Se ele dissesse isso aqui, trabalhando aqui, eu consideraria assim. Eu acho que a gente tem de saber o que vai falar em determinados momentos, onde você está, no ambiente que você está. Eu acho que hoje, ele trabalhando, enfrentando técnicos brasileiros, talvez não fosse o caso de dar uma declaração. O São Paulo foi consultado a esse respeito. Mas ainda assim, ele disse, são tão bons quanto os de fora. Eu cansei de ouvir o Parreira dizer o seguinte: é ótimo jogador brasileiro ir para a Europa porque ele se desenvolve taticamente. Então aqui não tem... É a mesma coisa. É dizer a mesma coisa que o Jorge Jesus... Em outras palavras. Sinal de que aqui no Brasil não se trabalha a parte tática. Por quê? Porque os nossos técnicos não são, não digo todos, há ótimos técnicos aqui, mas a maioria dos nossos técnicos... E há péssimos técnicos lá também. E há péssimos técnicos lá também, claro. E o São Paulo está fazendo bobagem no Santos. Nos dois últimos jogos ele fez... Lambança, eu ia falar. Calma. Lambança, né? Ele não é perfeito, ele erra também. O Santos desperdiçou pontos aí contra a Fortaleza, contra o Atlético, também tem que ser computado a ele. Ele não é perfeito, ele erra também. Mas, gente, essa é a verdade. Aquilo que eu falei, desculpa, Pascoal, a gente, sempre que estava viajando em cobertura internacional, você encosta nos caras, todo mundo fala a mesma coisa. O futebol brasileiro foi vencedor graças aos seus jogadores e não aos seus treinadores. Todo mundo na Europa fala isso. É isso, fato. Bom, já que nós estamos falando do Flamengo, vamos engatar o Flamengo aqui também. Jorge Jesus, que deve ter novidades. Os jogadores que estão voltando de seleções, da seleção brasileira, da seleção do Uruguai, e inclusive já estarão compondo o time para esse jogo aí que está passando embaixo aí, ó. Santos e Flamengo, nessa rodada, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Diga lá, mano. Coitado do Santos, Pascoal, coitado. Por que coitado do Santos? O Flamengo tá amassando todo mundo desfalcado. Vai voltar todo mundo agora contra o Santos. É verdade. O time do Flamengo deve ser o titularíssimo. Desgraça pouco é bobagem. Qual é o time? Não tem ninguém machucado. Não tem o titularíssimo. Tem 70 mil ingressos vendidos. Diego. E em cima ali na cobertura tem mais 70 mil. Tem gente lá no Cristo, que dá pra ver. O Cristo dá pra ver o Maracanã. Também, os caras não tá vendo. Olha a situação do Santos. Diego no gol. Rafinha, o Rodrigo Caio, Pablo Mari,
e o Felipe Luiz. No meio campo, Gerson com o Ilharão, perfeito? E aí, daí pra frente... Os santistas, né? O Flamengo deve muito ao Santos. Aí Bruno Henrique, que o presidente do Santos agora está questionando como valeu a pena. Sim, Gabigol... O Santos já deu muito mal. O Jean Lucas, que não ganhou nada. Não, o Jean Lucas foi... Mas não, o Flamengo ganhou. O Santos... o Santos não ganhou nada. E aí vai o time titularíssimo contra o Santos Futebol Clube. Vai ser um jogão, hein? Aí eu vou falar pra você. Everton Ribeiro, Arrascaeta, sorte, né, Eu não consigo enxergar outra coisa a não ser o Flamengo favorito. Eu não consigo enxergar. Se vocês conseguirem, por favor, emitam aí os seus... Pascoal, o Flamengo é favorito hoje contra todos os times brasileiros. Ele opinou empate, então ele pode falar alguma coisa. Eu acho que o Flamengo é favorito contra todos os times brasileiros. É o time que joga o melhor futebol, é o time mais bem dirigido, é o time que tem os melhores jogadores. Então, ele é favorito. E quando joga em casa, joga com 65, 70 mil pessoas. E quando joga fora de casa, quase sempre tem tanta torcida quanto os seus adversários. Então o Flamengo hoje é favorito contra qualquer adversário. Mas o Santos é o segundo melhor time do Campeonato Brasileiro. O Santos não vai ser... Eu não acho que vai ser essa moleza. Eu acho que o Santos está em segundo lugar. Mas eu não acho que ele fez por merecer. Ele fez 2 más partidas agora, recentemente. Tudo bem, é verdade. Mas o São Paulo é um técnico muito inteligente. Vai ser um jogo muito agressivo, acho que vai ser um jogo de muitos gols. Tomara que seja assim. E o meu palpite é um empate bonito, daqueles de tipo 2-2. Eu acho que o jogo vai ser muito legal, interessante pelos dois treinadores. Agora, o Flamengo está invertendo uma série de ordens, eu acho, no futebol brasileiro. O Flamengo deste ano... Por exemplo, essa história do Tite, de só convocar um jogador por clube, com o Flamengo do jeito que está hoje, não está dando. O Bruno Henrique merece. O Gabigol merece. Do Flamengo? Não, é o contrário. Nem tirar o Arrascaeta do Uruguai? Já teve discussão no passado. Poxa, por que convocou um jogador de tal clube? Palmeiras, quando era o melhor, não ia ninguém, o Dudu não ia. Pô, será que estão... Aí começa aquela coisa do clubismo. Tá prejudicando o clube. Se convoca é porque prejudica, porque critica e tal. Mas o Flamengo, pelo que tá jogando, tem muita gente do Flamengo merecendo a seleção brasileira. Aí a gente viu nesses 2 amistosos como o Brasil deixou a desejar. Aliás, o Bruno Henrique mal jogou, né? O Brasil voltou invicto, né? Um empate e uma derrota. Exatamente, então. E o Flamengo também vai respingar na seleção nisso. Não só acho que tem que ceder mais jogadores pela fase do Flamengo, mas no tipo de jogo. Voltando a discussão um pouquinho dos técnicos, um time que tem vocação ofensiva, a seleção, o próprio nome diz, é uma seleção de jogadores. Se tem algum time que tem capacidade ou vocação para jogar de forma ofensiva, é a seleção brasileira. E a gente não vê isso. Aliás, então, por exemplo, aí eu vou falar, aí inverter o Flamengo já, eu acho, lógico que a coisa mais importante é ser campeão. O Flamengo não é campeão brasileiro há 10 anos. Mas ele já pode mirar recordes coletivos e individuais. Maior número de gols marcados. O Flamengo tem tudo nessa média para passar de 100 gols marcados nesse campeonato. A pontuação eu não sei, mas ele pode... Já é a maior pontuação do Flamengo. Quantos gols no campeonato? Duro, hein, meu? Passar de 100 é duro, hein? Não, a média vai dar. A média vai bater 98, 99. Você pega a média atual do Flamengo. O Cruzeiro passou em 2003, tinha mais jogos. 2004 o Santos também. São os times que fizeram mais gols na era dos pontos corridos. Mas tinha mais jogos. Mas com a média atual, o Flamengo vai bater na casa de 100 gols. O Flamengo tem 41 feitos até aqui na penúltima rodada. O tridente ofensivo do Flamengo, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol juntos, tem mais gols que todos os outros times da Série A. Só o Santos que era empatado. Gabriel tem 15, o Arrascaeta tem 8, o Bruno Henrique tem 7. Então, e agora eu vou chegar no Gabigol, que aliás deixa eu fazer meio que minha culpa aqui com o Gabigol. Na minha última participação no rádio aqui, ó lá, com a ajuda dos antes aqui, eu não faltei com respeito, eu usei um verbo que não é o mais correto. Eu falei, o Gabigol tá numa fase tão boa, exaltando a fase dele, que eu falei que ele estava namorando, ele assumiu o namoro com a Rafaela. O rótulo de Gabigol. Não, sobre o namoro dele. Pra quem não sabe, não é fofoca, é informação. O Gabigol está namorando já há alguns dias oficialmente a irmã do Neymar. Eu acabei usando o verbo que a molecada usa, a moçada usa, pegar tal. Não, mas tem gente que fica pegando no pé, não sei o quê. Então, Gabigol, eu desejo toda a sorte do mundo pra você, não é fofoca, não sei o quê. Que vocês sejam muito felizes e tal. E o que eu falei pra mim foi só exaltando a boa fase dele. Ele tá numa fase boa dentro de campo e fora de campo, é uma questão pessoal. E isso pra muito jogador auxilia. Ele tá centrado, tem cara que fica aí, né, em balada com um monte de mulher e não sei o quê. Não, o cara tá focado e acho que é legal isso. Então, você, Rafaela, tudo de bom pra vocês. Não quis em nenhum momento fazer
piadinha, nada disso não. Coisa bacana e vocês assumiram a questão de poucas semanas do namoro, é que dê muito certo. Então, ele tá com 15 gols. Dobra isso no segundo turno. Ele chega a 30 gols. E aí o Benja vai pagar o jantar pra ele. O Edmundo, o nosso companheiro Edmundo, fez 29 gols em 97. Naquela época ele era o recordista. O jogador com mais gols em brasileiro. Mas tinha menos jogos também. Menos jogos. Aí começou os pontos corridos. O Washington Coração Valente fez 34 no ano que o Atlético Paranaense foi vice-campeão, em 2004, com mais jogos. Olha, se você pega esse ataque do Flamengo, do jeito que tá indo, a eficiência que o Gabigol tá mostrando, ele pode chegar à casa dos 30 gols fácil. Eu lembro assim, por exemplo, o Romário quando chegou na Holanda, que eu gosto tanto, o Romário e o Ronaldo, o Van Basten. Você gosta da Holanda? Não sabia. Pouquinho. Fazer 30 na primeira vez. Então, um grande atacante fazer 30 gols na Holanda, digamos assim, é normal. Agora vai fazer 30 gols na Itália. O Ronaldo Fenômeno vai lá, 30 gols na Holanda ele faz, o Romário 30 gols na Holanda, no campeonato holandês ele faz. Vai fazer na Itália, não dá. Aí é muito complicado. Acho que teve dois na história que fizeram isso. O Ronaldo fez uma temporada de estreia espetacular, fez 25 gols. Você quer chegar aonde? No brasileiro, o Gabigol pode superar, fazer a casa de 30 gols. A realidade, acho que permite pensar nisso hoje. E quem sabe bater o recorde do Washington Coração Valente. 34. Dá pra ele ter isso como meta. Sim, mas aí eu acho ele tá disparado. O vice-artilheiro é o Gilberto do Bahia. O Gilberto tem 9 e o Arrascaeta tem 8, o Thiago Galhardo tem 8. E agora ele pode fazer valer a lei do ex, né? E o Sacha do Santos também tem 8. Porque os caras do Santos vão dizer, tá vendo? Você não vai lá, o Everaldo da Chapecoense também tem 8. Pode falar pro São Paulo, o São Paulo, o Sacha jogando aberto também, você foi piadista, hein? Nossa. Eu tô falando. Ó, eu falei agora há pouco aí, o São Paulo foi muito mal nos 2, 3 últimos jogos do Santos. Foi muito mal, muito mal.